Sim, alô, alô, aqui cheguei, Paulinho Boa Pessoa. Você sabe que você pode me chamar de amigo. Coração tá aqui, ó, escancarado, vem. Lugarzinho aqui, esse cantinho é teu. E esse outro cantinho aqui é seu. Aí esse que tá sobrando aqui é dela aqui. Aí tem lugar para todo mundo nesse coração. Mas olha, eu vou começar com aquele grito de guerra, hein? Os que aí estão atravancando o meu caminho, ora estes passarão, e eu, ó, passarinho, canta, meu passarinho, canta, porque quem canta seus males espanta. Que beleza, meu passarinho, é essa alegria que eu quero levar até você. História de hoje, espetacular, gente, uma história, é um resgate, é uma história que também estava no meu antigo canal e que tem tanto ensinamento, a vitória do amor sobre o preconceito tão arraigado no peito de todos nós, né? Todos nós temos que entregar a mão à palmatória. A gente acaba sempre tendo algum tipo de preconceito. Então não perca a história de hoje, que você vai ver o amor triunfar sobre um grande e forte preconceito. Chegando quase a 70 membros, hein? Que caminho gostoso, que família linda. Ô Paulinho, sou membro agora, é a Marisol SP. Alô Marisol SP, um beijo para você, muito obrigado, viu Marisol? Ela faz parte dos membros do nosso canal. Júlia Luiza, olha que nome bonito, né? Achei essa combinação tão bonita. Júlia Luiza também é membro do canal. Ela é prêmio, né, Júlia? Obrigado, viu, meu amor? É a Marisol, é a Júlia, o Billy Horus Santos, um abraço para ele, Luciana Egídio, muito obrigado, a Maria Tereza, Suzana Ribeiro e por aí vai. Deixa-me ver aqui sobre as últimas atividades dos membros, né? Os comentários mais recentes. Deixa-me ver. Sônia. Alô, Sônia. Ô, Paulinho, nessa história apresentada, a faxina do além, eu queria comentar o seguinte: a fé é tudo. Vocês provaram com rezas que o espírito dessa senhora, a dona Clarice, né, ficou feliz com a limpeza e a dedicação que vocês fizeram na casa. Parabéns. Quem diz é exatamente ela, a Sônia. Ô Sônia, um beijo, viu? Obrigado aí por tudo. A Carmen Alves está sempre comentando. Boa noite, Paulinho. Também tem uma prima desse jeitinho, Paulinho, você acredita? Misericórdia. Misericórdia. Como que depois de morta pode desejar limpar a casa? O dia que eu morrer, eu quero é paz, diz ela. Dançar um bailão com Teixeirinha. Boa, boa. E ir ao show dos Mamonas Assassinas, lá no outro plano, e rir. Ô Carmen, obrigado, amor, viu? Um beijo pra você. Você sempre espirituosa, brincalhona. Obrigado por tudo, viu? A traição e um despertar amargo. Quem comentou foi a Marisa Lete, ou seria Maria Salete, porque vem tudo junto, né? Eu acho que tem mais sentido em Maria Salete. Na junção que coloquei Marisa Lete, também daria. Um beijo para ela. Que bom, comentando a história, que bom que você superou. Deus abençoe a sua vida. A Marisol comentou, ela que é recente membro. O Paulinho, estou muito feliz em fazer parte da sua família Boa Pessoa. Te escuto todos os dias. Você acredita que eu já maratonei as suas histórias todas? E algumas eu fiz questão de escutar mais de uma vez. Olha que coisa. Tem gente que me diz isso. Tem gente que fala assim: ah, Paulinho, não gosto quando você repete histórias. Não é que eu repito. As histórias são solicitadas. Então eu resgato as histórias mais antigas. Mas tem gente que reclama, fala: ah, não, eu só quero história nova. Mas acontece que há também aquele público
que faz questão dele próprio repetir as histórias, como é o caso da Marisol. Ela diz aqui: Paulinho, tem história que eu escolhi escutar mais de uma vez. Acho muito legal, porque por exemplo, filme, eu assisto, tem filmes que eu já assisti 3, 4 vezes. Por exemplo, aquela produção de O Vento Levou, Santo Deus do Universo, o que é aquilo? Aquilo é maravilhoso. Então passa-se 1, 2, 3, 4 anos, passam-se, né? Esses anos todos. Aí eu faço questão de voltar lá e falar: vou ver de novo. Estou com um dia assim só para mim, vou ver de novo. Eu amo aquele filme, amo de paixão. Aí eu vejo de novo e O Vento Levou, com todo aquele tamanho que ele tem, que ele é uma produção linda, espetacular. Aquilo me comove, sabe? Então eu já vi algumas vezes. É assim, não é mesmo? Tem história que a gente gosta e olha, eu vou dar uma curiosidade para vocês. Certa vez eu li uma coletânea de livros sobre Ramsés. Ramsés, ele foi o grande faraó lá do Egito, e a história dele é maravilhosa. A coletânea, se não me falha a memória, era de pelo menos 5 livros, 5 ou 6 livros. Mas eu estou falando de livros com 400 páginas, né? Cada um, tá bom? Então não, 5, 6. Os livros de 400 páginas. Eu li a coletânea inteirinha de Ramsés, a história de Ramsés. E quando chegou no último livro, eu torcia para não acabar. Ai, meu Deus, não acaba não, pelo amor de Deus, que história espetacular. E eu recomendo, se você puder ler um dia essa coletânea de histórias de Ramsés, você vai amar como eu amei, tá certo? Bom, tudo pronto. Você vai entender como é que o amor triunfa sobre o preconceito a partir de agora. Então eu canto para você. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. O preconceito perdeu, o amor venceu, o preconceito perdeu. A história é linda demais e vai encher seu coração de alegria e de paz. Então, começou. Olha, a minha vida eu vou contar em detalhes para vocês. Falando dela, minha mãe. Como toda grande mãe, ela era metódica. Tínhamos eu e o meu irmão hora para tudo, desde o acordar até a hora de dormir. Ela era uma mãe zelosa acima de tudo. Lena, deixa eu ver suas unhas, Lena. Rodrigo, que joelho encardido é esse? Vem cá. Eu vou te ensinar a esfregar o joelho com bucha. Ó, é assim, Rodrigo, é assim. Eu tô colocando aqui, Paulinho, boa pessoa, os exemplos dos cuidados dela para conosco, com o objetivo de demonstrar o quanto ela era atenta a cada detalhe. O retrato fiel de uma mãe. Era assim que nós a chamávamos, mãe. Afinal, a Damiana vivia com o meu pai, o senhor Nunes, desde que éramos bem pequenos. Eu tinha pouco mais de 2 anos e o meu irmão ainda era um bebê de colo de aproximadamente 6 meses. Mas assim que nós passamos a entender melhor a vida, ficou claro que nós não éramos seus legítimos filhos. Ela era a madrasta. Mas eu uso apenas essa expressão para que vocês entendam a minha história. Damiana para mim era uma mãe e pronto. Damiana para o Rodrigo, meu irmão, era uma mãe e fim. Aquela que cuidava da casa, da sua limpeza, incluindo até trabalhos mais pesados, como carpir o quintal, pintar alguma porta.
ou até a própria parede. Ela fazia de tudo. A minha mãe era um faz-tudo, sem dúvida. Era ela, por exemplo, que nos levava até a escola, que ia buscar-nos na escola, participava das reuniões de pais e mestres. Era ela quem verificava o nosso caderno, cobrava capricho, tomava a lição, cuidava do nosso uniforme. Eu me lembro que a parte de cima do nosso uniforme era uma blusa branca, feita em tricoline. E não havia na escola ninguém que tivesse a blusa mais branca do que a minha ou do meu irmão. Frase de Damiana: ser pobre não é defeito, mas ser sujo é. Pobre sim, mas sempre limpinho. Ela sempre nos ensinou o melhor que podia. E foi um exemplo corretíssimo para isso. Não havia nem para mim e nem para o meu irmão qualquer outra possibilidade a não ser chamá-la de mãe, porque Damiana nos dava atenção, nos dava carinho e amor de mãe. E vez em quando eu ouvia alguém perguntar para ela. Às vezes a pessoa fazia uma pergunta assim pertinho de mim e eu ouvia. A pessoa perguntava: Damiana, você não quer ter seus próprios filhos com o Nunes? E ela respondia: para que mais? Se já tenho 2 e são tão lindos e perfeitos. Eu quero que Deus me dê muita força para cuidar desses 2. Digo assim, Damiana, você não tem vontade de ter filho da sua barriga? Eu estou muito feliz com estes que vieram do meu coração. Nossa, ouvir isso me fazia um tremendo bem. Eu me sentia toda orgulhosa. Mas na medida em que o tempo vai passando, algumas questões começam a vir à tona. Afinal, por que a Damiana nos assumiu como filho tão cedo? Se ela o fez, e a nossa mãe, cadê? Até que tivéssemos uma cabecinha melhor para entender, a explicação era aquela: a mulher que nos colocou no mundo era uma irresponsável. E um belo dia simplesmente sumiu, deixando para trás 2 crianças. Uma menina com 2 anos e um menino com 6 meses de vida. Meu pai era sozinho e não sabia o que fazer com 2 filhos ainda pequenos. Foi quando Damiana, e eles já se conheciam, Damiana se apresentou e falou para o meu pai: ô Nunes, se você quiser, eu cuido das crianças para você. Enquanto você sai para trabalhar, eu fico com eles. Mesmo que seja só por uns tempos, até que você consiga dar uma outra solução para a tua vida. Meu pai não tinha mesmo outra alternativa, a não ser aceitar a proposta da Damiana de grande ajuda. E foi assim, sabe, que ela entrou na casa de papai. Não havia de princípio nada entre eles. Damiana só cuidava mesmo de nós. Na hora de dormir, ela ficava no quarto conosco e papai dormia na sala. Foi assim ao longo de uns 2 anos, até que finalmente papai passou a admirar aquela grande mulher que era Damiana. Essa admiração foi cedendo espaço para outros sentimentos, e então Nunes e Damiana se tornaram um casal. Foi a melhor coisa que meu pai podia fazer na sua vida. A melhor coisa. Damiana se revela companheira, amiga, uma batalhadora, tanto que ela, nos finais de semana, se transformava
numa servente de pedreiro e ajudava meu pai a edificar os outros cômodos de nossa casa. Até isso ela fazia. Ajudava meu pai a construir os novos cômodos da nossa casa. Damiana era isso, era pau para toda obra. Mas o principal foi que meu pai havia se desdobrar nos cuidados pelos seus filhos. Você já viu, né? Para agradar um pai ou uma mãe, agradar os filhos. E ele, papai, via a Damiana se desdobrando nos cuidados para conosco. Nós éramos as crianças mais bem cuidadas daquele pedaço. E meu pai passou então a se orgulhar da mulher que ele tinha dentro de casa. Foi o que eu disse. Nasce primeiro a admiração. E daí surge o amor. Nós éramos muito pequenos ainda para entender o que corria a boca pequena. O que corria a boca pequena era que meu pai tinha verdadeira paixão pela mulher que nos colocou no mundo. Fez de tudo para ficar com ela. Mas todo o sacrifício feito pelo papai foi em vão. Porque um belo dia, a mulher que nos colocou no mundo sumiu, nos abandonou. Imagine, papai sofreu muito. Mas Damiana sem forçar nada, apenas se derramando em amor por nós, foi aos poucos ocupando seu espaço, sem pedir, mas naturalmente. E não falo tão somente de espaço físico, mas de espaço sentimental, porque ela também foi ocupando o coração do papai, centímetro por centímetro, ou ainda melhor, milímetro por milímetro. Aconteceu o que meu pai talvez nunca esperasse um dia, mas aconteceu. Ele entendeu que Damiana era o amor da sua vida, a companheira, a melhor amiga, a mulher que cuidava com um amor incrível de duas crianças que não vieram do seu ventre, mas que para ela eram mais do que seus próprios filhos. Eu detestava quando alguém dizia que eu era a enteada da Damiana. Eu achava a expressão feia. Eu não gostava da expressão enteada. Eu ainda era criança e chorava, e eu também corrigia a pessoa dizendo: não sou enteada, eu não sou enteada da Damiana, eu sou filha, não é mãe? Não é mãe? E Damiana ria, mas confirmava as minhas palavras. Lógico que você não é enteada. Você é minha filha, Helena, e o Rodrigo também é meu filho. Assim, acabava tudo bem. Eu enxugava as lágrimas, eu ganhava um afago nos cabelos de Damiana e voltava a brincar, saía correndo para brincar. Assim é o mundo infantil. No mundo infantil, tudo se resolve de uma maneira muito rápida. Mas a gente cresce. A verdade é essa, a gente cresce e ao crescer vamos entendendo que a vida não é tão simples assim. Existem coisas que a tornam, às vezes, bem difícil, mas bem difícil mesmo. E aquele foi um fato assim. Eu tinha ganhado uma festinha, tudo feito com esmero. Eu acabava de completar 15 anos. Eu já era uma mocinha, 15 anos. Minha mãe, Damiana, foi quem cuidou de tudo. E quando eu digo tudo, significa tudo mesmo. Decorou a nossa sala, fez bolo, brigadeiro, fez salgadinho, cuidou de cada detalhe. Até meu penteado foi ela quem fez. Entre seus talentos, cuidar dos cabelos era um deles. Basta que eu diga que nem eu e nem meu irmão jamais cortamos o cabelo fora da nossa casa. Era ela quem cortava, e ela tinha uma mão incrível para cortar o cabelo. Tanto que até algumas amigas e vizinhos vinham em nossa casa para que Damiana cuidasse de suas madeixas. Terminada então a minha festa de 15 anos, eu vibrava de felicidade. E vibrei ainda mais. Mauro, aquele menino que eu vinha paquerando há tempos, ele deu um jeito de pedir que eu o acompanhasse até o portão.
E lá, com o corpo dele inteirinho tremendo, ele resolveu me dar um beijo. Foi o meu primeiro beijo. Eu não sei se foi um beijo bem dado, porque havia muito nervosismo, havia muito medo de que alguém aparecesse na hora, havia mais isso do que qualquer outra coisa. Mas foi um beijo, e foi o primeiro, o bastante para eu me dormir sonhando. Fui dormir sonhando acordada e pensava comigo: e agora? O que vai acontecer? Será que o Mauro, depois desse beijo, ele virou meu namorado? Será que é assim que a gente vira namorada? Será que ele virou o meu namorado? Eu não dormi direito aquela noite inteira. No dia seguinte, Damiana, ela percebeu a minha ansiedade. Como mãe atenta que sempre fora, viu nos meus olhos que alguma coisa ocorria de maneira diferente. Quis então ela saber o que era. Eu tinha total confiança nela e me abri. Ela me explicou que era lindo o que estava me acontecendo. Era o despertar, quem sabe, do meu primeiro amor. Mas ela não apenas romanceou a história, ela foi realista. Que eu tivesse muito cuidado. O beijo deveria ser o limite. Me explicava Damiana que os meninos são ousados. Eles querem avançar o sinal. Ela me alertou que o Mauro iria tentar mais e alertou: não deixa ele pegar nos seus seios, porque ele vai tentar. E não deixa também ele passar a mão pelas suas coxas, porque ele vai tentar. Você tá me ouvindo, Lena? Não deixa. Meninos são assim. Os meninos avançam um sinal. E é você quem tem que controlá-los. Não deixe. Quanto menos você deixar, mais você ganha com ele. E se você permitir, ele conta para os outros. Os meninos são assim, especialmente nessa idade. Eles querem aparecer. Você está ouvindo, Lena? Está ouvindo? Namorar? Tudo bem. Mas só que você está na idade do namorico. O que eu quero dizer com isso? Namorico, o limite é o beijo. Esse é o limite, é o beijo. E assim mesmo, não toda hora. O beijo de vez em quando. Mas não permita, me escuta aqui, Lena, minha filha. Não permita qualquer outro avanço do Mauro, tá? Você me entendeu? Olha, mais claro que isso é impossível. É ou não é? Mais claro que isso é impossível. Eu dei a minha palavra a Damiana, que assim seria. Até que naquela tarde, eu fui fazer um trabalho de escola na casa do Mauro. Havia junto conosco mais um menino da classe e uma menina. Faziam parte do nosso grupo. Mas ele, o Mauro, esperou que todos fossem embora. E por último ficamos eu e ele na casa. Eu tinha certeza que ele queria repetir o beijo. E para ser sincera, eu também queria repeti-lo. Eu também gostei da ideia de ficarmos sós. Assim que nós ficamos sós, trocamos um beijo bem apaixonado. Esse foi até melhor do que o primeiro. E aí eu vi quando o Mauro espiou pela janela para se certificar se chegava alguém na casa dele. Quando ele teve a certeza de que não, aí ele puxou a cortina, cobrindo o ouvido da janela. E ele veio me beijar de novo. Ele veio me beijar outra vez. Mas como era a adivinha a Damiana? Como sabia das coisas da Damiana? Pois tudo que ela havia me falado, ele veio tentar.
Depois, na hora desse segundo beijo, ele veio tentar colocar as mãos nos meus seios. Eu não deixei. Eu tirei as mãos dele. E depois ele tentou levantar a minha saia. Eu falei pra ele já brava: ô Mauro, tô indo embora, Mauro. Você tá muito afoito, querendo avançar o sinal. Bem que a minha mãe me alertou. Mas ouça, comigo é diferente. Eu não sou dessas. Eu falei assim e eu fui saindo. E aí ele saiu meio que correndo atrás de mim, tentando me convencer. E eu repeti que eu não era dessas. E falei que eu era muito bem orientada por minha mãe. Foi quando ele gritou: que mãe que te orienta, Lena? Que mãe que te orienta, Lena? E emendou mais: mãe, sua mãe é homem. É um travesti. Sua mãe é homem. É um travesti. Aquilo foi como se o Mauro tivesse me dado um tiro pelas costas. Eu interrompi meus passos na hora. O que ele estava falando? Aquele menino estava louco. Ele estava dizendo que a Damiana, minha mãe, era o quê? Ele estava dizendo que a minha mãe era homem? Era um travesti? Fiquei paralisada. Não sei por quanto tempo. Não conseguia mais seguir, nem para frente e nem para trás. Aonde eu estava, parei. Ele, por sua vez, também vendo a besteira que havia feito, ficou calado e parado onde estava. Até que depois de um tempo, eu tive condições de olhar para trás, mas eu não falei nada. Apenas foi o Mauro quem falou: perdão, Lena, foi mal. Saiu sem querer. Eu achei que você soubesse. Perdão, Lena, foi mal. Ainda continuei olhando para ele, mas muda, sem dizer nada. Foi quando as minhas pernas ganharam firmeza novamente. E eu saí, primeiro caminhando, e depois que eu ganhei a rua, eu corri. Corri até uma praça que havia próxima. Me sentei num daqueles bancos sozinha e chorei feito louca. O que era aquilo? As palavras de Mauro ainda se repetiam em eco na minha mente. Lena, sua mãe é homem. Sua mãe é um travesti. Lena, sua mãe é homem. Sua mãe é um travesti. Que absurdo era esse? Que absurdo, que loucura era essa? Ou não era tão absurdo assim? Ou não era tanta loucura assim? Afinal, a Damiana, ela não havia tido filhos com meu pai. E outra coisa, eu agora raciocinava, ela nunca havia ficado nua perto de mim. E muito menos também não ficava nua perto do meu irmão Rodrigo. Mas era respeito. Só sei que tudo isso passava pela minha cabeça numa velocidade incrível.
Até que uns 30 minutos depois, ganhei forças para me levantar daquele banco de jardim e seguir até minha casa. Já entrei em casa me debulhando em choro. Quando pisei na sala, vi Damiana estendendo a toalha sobre a mesa. Ela já cuidava do jantar. Sem olhar para mim, mas percebendo a minha presença, falou: Lena, já ia atrás de você. Você estava demorando. Eu não falei nada que tivesse ligação com a sua afirmação. E fiz a pergunta: mãe, quer dizer, Damiana, que história é essa? Ela me olhou. Que história é essa de travesti? Você não é mulher? Responda, Damiana, você não é mulher? Damiana, eu quero entender. Que história é essa de travesti? Que história é essa, Damiana, de que você é homem, Damiana? Ela estava estendendo a toalha na mesa para o jantar, que já se aproximava o horário. Mas o que eu acabava de falar lhe causou grande impacto. Ela interrompeu o que fazia. Ficou a toalha em apenas metade da mesa. Ela me olhou estupefata. Olhos arregalados mostravam com clareza o desespero que agora existia na sua expressão. Ela ainda não havia dito nenhuma palavra. Suas mãos seguravam parte da toalha de mesa. Se ela pudesse, ela transformaria aquela toalha numa imensa cortina. Dessas cortinas densas, tipo cortina de teatro. Fosse assim, ela fecharia a boca do palco para encerrar aquele ato. E voltaria depois, noutro momento, quem sabe depois de um copo d'água ou de muitos copos d'água, quem sabe muito tempo depois. Mas nada poderia acontecer dessa forma, porque o que estava acontecendo ali não era ficção, não era peça teatral, era realidade, era vida real. E a vida real tem que ser enfrentada. Não pode acontecer por trás de uma cortina. Então Damiana sabia que precisava falar alguma coisa. E eu ansiava por uma resposta. Mas a pergunta que eu havia feito era tão aguda, intensa, não deixava margem para nenhuma resposta dúbia. Ela devia responder que sim ou que não. Não que eu quisesse ser cruel, mas eu acho que qualquer pessoa no meu lugar teria feito a pergunta daquela forma. Pelo menos naquelas circunstâncias. Eu tinha 15 anos. E o meu pretenso namoradinho me havia dito: Mãe, Lena, que mãe? Sua mãe é homem, é travesti. Era uma revelação forte demais. Forte demais. Para quem na minha idade jamais havia desconfiado de qualquer coisa nesse sentido. Eu sabia sim que a Damiana não era minha mãe de sangue, sempre soube. Mas ela era minha mãe. Eu já disse aqui que não podia haver no mundo mãe que pudesse ser mais carinhosa, atenciosa, amorosa em cuidados, tanto comigo quanto também com meu irmão. Ela era uma mulher perfeita. Mas agora aquela revelação. O que era aquilo? Diante ainda do silêncio, eu repeti a pergunta cruel: Por favor, me diga, que história é essa de travesti, de você ser homem, Damiana? Fala que é mentira. Fala! Fala, Damiana! Ela ainda segurava a toalha e olhava para mim. Mas eis que de repente eu ouvi a voz, não dela, mas eu ouvi a voz do meu pai. Ele acabava de chegar do trabalho. Tinha escutado a minha pergunta
E foi o meu pai que, entrando naquela hora e tendo ouvido a minha pergunta, ele entrou e falou: Lena, eu ouvi o que você falou. Nós iríamos te contar. Por Damiana, você já teria sabido disso há muito mais tempo. Eu sou o culpado da demora. Eu aguardava o melhor momento, como se esse melhor momento existisse, mas não há. O assunto é pesado sempre, delicado sempre. Não porque seja uma aberração, não é. Faz parte da vida como tudo que há. Mas a sociedade nunca está preparada para isso. A carga de preconceito sempre é muito grande. Basta olhar para você agora, filha, para entender. Você é uma jovem, tem 15 anos e está chocada. Você está chocada. Pai, não era para eu estar. Suponho que você deva ter descoberto na rua. Sim, se justifica o choque pela forma da descoberta. Mas repito, disso eu sou o culpado. Já entendi. Então é verdade, pai. Então é verdade. Verdade. Vamos então falar dela, da verdade. Verdade. Verdade, Lena, é o amor com o qual você e seu irmão foram criados pela Damiana até hoje. Verdade, Lena, são todos os cuidados que ela sempre teve com os dois. Verdade é a mãe na qual ela se tornou, sem impor nenhuma condição para isso. Escuta, filha, Damiana deu tanto amor a vocês, que esse amor espirrou em mim, isso mesmo, amou tanto a vocês, que eu também me senti amado. E eu acabei vivendo o que para mim era impossível viver, uma história de amor com ela. Mas eu fui enganada, pai, eu fui enganada o tempo todo. Enganada por quem, Lena? Enganada por quem? O amor que você recebeu não foi de engano. Não existe amor de engano, Lena. Existe apenas amor. E esse foi o mais sincero. Filha, não leve em conta quem lhe dava o amor. Quem lhe dava o amor, tanto para você quanto para o seu irmão, era ela, Damiana. E não existe essa história de sexo. Quem lhe dava o amor mais honesto do mundo era uma pessoa, era um ser humano. E não era qualquer amor, mas um amor capaz de fazer a diferença. Imagine o que teria sido da sua vida e da vida do seu irmão sem esse amor. Neste momento, foi que eu olhei para Damiana e vi que ela havia se sentado à mesa e chorava. Talvez tenha sido essa a primeira vez que eu a vi frágil. A cena me tocou, mas minha imaturidade queria fazer valer a minha revolta momentânea. Saí dali meio correndo, entrei para o meu quarto. E foi nessa hora, quando eu entrei no meu quarto, que eu vi a minha cama impecavelmente arrumada. Havia uma almofada em formato de coração sobre a cama, onde estava escrito na almofada: te amo. Te amo. Aquela almofada havia sido feita por Damiana. Ela a fez para mim. Foi tão significativo vê-la exatamente naquele instante. Me abracei com a almofada.
Me abracei com a almofada em formato de coração, onde estava escrito "Eu te amo". Chorei. Abracei a almofada, assim, contra o peito. Abracei, chorei. Chorei. E chorei tudo que eu tinha para chorar. Chorei tudo que eu tinha para chorar. Fiquei longo tempo assim, nem sei precisar quanto tempo. Mas enquanto isso, um filme passava pela minha cabeça. E em todas as cenas, jamais me deparava com nada que se parecesse com falta de amor. Ou seja, amor jamais me havia faltado. Foi nesse instante, foi nesse momento que entraram em meu quarto de uma vez só. Sei lá, eu acho que eu estava no quarto já há mais de 30 minutos. Uns 40 minutos. Foi nesse momento que entraram no meu quarto de uma vez só. Meu pai, Damiana, e meu irmão, Rodrigo. O Rodrigo com 13 anos. Eu estava mais calma. Meu pai queria me falar e também falaria com o Rodrigo, uma vez que ele trouxe o meu irmão com ele. Mais uma vez, meu pai pediu desculpas e chamou para si a responsabilidade da falta de explicação sobre tudo em data anterior. Mas agora, mais do que nunca, era hora de falar. Ele iria nos contar toda a história inteira e com toda a sua realidade. E ele começou. Meus filhos, prestem atenção. Eu vivia numa grande cidade e um dia eu me apaixonei por uma prostituta chamada Sueli. Enfiei na cabeça que com o meu amor eu seria capaz de tirá-la daquela vida, chamada por alguns como vida fácil, mas que no fundo é tão difícil. No primeiro momento eu a convenci, até porque ela engravidou. Mas já durante a gravidez, vi que não seria nada fácil, porque não era apenas tirá-la do prostíbulo, mas o principal problema era tirá-la das drogas. Pelo menos umas 3 vezes durante a gravidez, eu fui buscá-la naquele beco, num beco onde ela usava drogas. Temi pelo bebê, mas a menina nasceu linda e perfeita. Você, Helena, foi você quem nasceu e dei a você esse nome, em homenagem à minha mãe que tinha morrido recentemente. Seu nascimento representou nova esperança. Quem sabe agora, Sueli, tendo uma filha linda e perfeita como você, largasse as drogas. Tola ilusão. Ela não conseguia, ou não queria parar com o vício. Um dia, ela foi fundo demais. Ela pegou você, Helena, ainda pequenininha, e a levou com ela lá pro beco para usar drogas. Sabe-se lá com que intenção. Mas foi aí que entrou a Damiana em minha vida, quer dizer, em nossas vidas. A Damiana era o que se chama hoje de uma mulher trans. Hoje as pessoas entendem mulher trans. Antigamente só se entendia essa expressão, travesti. A Damiana trabalhava num salão de beleza que ficava pertinho do beco onde Sueli ia se drogar. Quando ela viu aquela menininha no meio daquela gente drogada, ela pediu para ficar com a menina no salão. Ela se apiedou da criança e tomaria conta da menina enquanto a sua mãe fazia suas loucuras com drogas. Como eu já sabia o lugar frequentado pela Sueli, quando cheguei em casa que não a vi, fui bater lá. Fiquei desesperado quando encontrei sua mãe muito louca e sem você. Eu tinha começado a fazer um escândalo quando Damiana me chamou pela primeira vez na vida para que eu fosse até o salão. E foi lá que eu te encontrei, Helena. No salão você estava deitadinha entre 2 poltronas e toda coberta com as toalhas do próprio salão para não passar frio. Eu até me emocionei nesse dia.
e não tinha palavras para agradecer Damiana pelo socorro prestado. Foi nesse dia que eu deixei o telefone do meu serviço com a Damiana. Eu tinha certeza que Sueli repetiria o que fizera. Dito e feito. Tal acontecimento se repetiu, mas agora eu tinha aquela pessoa amiga. Damiana, sempre de olho vivo, quando via Sueli, a primeira coisa que observava é se tinha levado a menina, e se a levasse, ela ficava com a criança. Até que Sueli, por si própria, quando queria usar drogas, deixava antes a menina no salão com a Damiana. Um dia, eu não suportando mais as loucuras da Sueli, eu consegui interná-la numa clínica. Foi uma internação forçada, mas eu acreditei numa solução. Porque, vencido o período de abstinência, Sueli parecia outra pessoa, se mostrava totalmente recuperada. Detalhe importante: enquanto sua mãe esteve internada, quem cuidou de você foi a Damiana. Eu te levava cedinho, a deixava no salão e ia te buscar no comecinho da noite. Finalmente, a sua mãe teve alta da clínica, voltou para casa. Acreditei que o vício estava superado, ainda mais quando ela engravidou novamente. Essa gravidez, a do Rodrigo, aí é de você, filho. Foi bem mais tranquila, porque a Sueli não usou drogas, até que o seu irmão nasceu. Mas Rodrigo tinha apenas 1 mês, quando Sueli tomou aquela atitude. Levou você, Helena, e o seu irmão, você, Rodrigo, e deixou vocês dois num salão com a Damiana. E entregou para Damiana um envelope lacrado, e que ela deveria entregar aquele envelope para mim depois. Damiana estranhou. Queria conversar melhor com ela, mas tinha tanto cliente para atender, e a sua mãe com uma pressa incrível. Damiana me telefonou. Eu fui imediatamente para lá. Quando eu abri o envelope, vi que era uma despedida de Sueli. Não disse muita coisa, foi lacônica. Apenas dizia que estava indo embora. Não havia nascido para ter uma família. Os vícios falavam muito mais alto para ela. E que nunca mais eu a procurasse. Ela deixou os filhos na segurança das pessoas mais incríveis que ela havia conhecido. Eu e Damiana. Foi um choque para mim, Helena. Foi um choque, Rodrigo. Sofri muito. Até porque tudo aconteceu num momento que eu não esperava, quando acreditei que Sueli tivesse totalmente recuperada. E depois eu amava aquela mulher. Não à toa eu havia lutado tanto para ficar com ela. Mas o que eu poderia fazer? De início, tentei a solução de antes. Deixar vocês com Damiana no salão e buscá-los à noitinha. Mas o Rodrigo era um nenê de colo. Eu tinha dificuldade para lidar com ele. A própria Damiana também. Então eu comecei a deixar que o Rodrigo dormisse em companhia da Damiana. Foi sugestão dela. Mas depois, era muito triste separar vocês dois. Foi quando Damiana propôs: posso ir morar com você? Eu tomo conta das crianças, Nunes. O preconceito pesou sobre mim. Fiquei com vergonha, isso mesmo. Medo do que iriam pensar meus vizinhos, meus amigos, meus conhecidos, sei lá. Um travesti morando comigo? Não, era demais. Inventei uma desculpa para Damiana, mas ela percebeu que era preconceito. Soube tratar o assunto e um dia, de forma inteligente, falou: Nunes, eu quero cuidar dos seus filhos. Não sei explicar, mas eu amo essas crianças. Cuidar dos seus filhos não significa ter um caso com você, Nunes. A minha ficha caiu. Vi que eu precisava de alguém. Sozinho eu não ia dar conta. E eu era sozinho. Até a minha mãe, que poderia, quem sabe, me ajudar, tinha falecido. Foi quando aceitei a proposta de Damiana. Ela veio para nossa casa. Mas, a cada olhar dos vizinhos, eu me sentia muito mal, como um criminoso, sabe? Eu sugeri então uma mudança. Deixamos a cidade onde vivíamos, a cidade grande, e viemos para o interior, onde ninguém nos conhecia.
A ideia era a Damiana me ajudar, até que as crianças crescessem um pouco. Não tínhamos, portanto, nada, absolutamente nada entre mim e ela, não havia nada. E assim foi. Fui observando o amor com que Damiana cuidava de vocês dois. Era um amor incondicional, tipo o amor de mãe mesmo. E foi assim, cuidando de vocês, que ela me conquistou, que ela me cativou. Um dia eu me peguei fazendo carinhos nela. Era uma forma de agradecimento, ou uma expressão de amor mesmo. As coisas ainda se confundiam muito na minha cabeça. Só sei que foi no seu quarto, no quarto aninho, quando você completou 4 anos, Lena, depois da sua festinha. Ela fez uma festinha linda de 4 anos para você. Foi depois dessa festinha que eu pela primeira vez dormi com a Damiana. O que parecia impossível passou a acontecer. O pedreiro, depois mestre de obras, machão, passou a viver um romance com Damiana. A vida surpreende, e como surpreende. Ela sempre defendia a ideia de contar aos poucos para vocês, mas eu tinha medo, resquícios ainda do velho preconceito. Daí ter deixado tudo acontecer dessa forma. Até que chegamos ao dia de hoje. Afinal, esse dia tinha mesmo que chegar. Mas ele não muda absolutamente nada, porque toda a história tem bases fincadas no amor, e isso é imutável. Quase ninguém nessa cidade sabia da nossa história, mas a Damiana sempre atendeu como excelente cabeleireira que é. Sempre quis atender as pessoas. E agora eu já sei quem te contou, sabe, Lena? Foi o menino, né, o Mauro? Pois a mãe do menino que lhe contou vem sempre cortar o cabelo com ela. A Damiana revelou para ela a sua condição de mulher trans. Eu sabia e a apoiei. O mundo mudou, eu mudei. Temos que assumir quem somos. E assim devemos ser aceitos. Afinal, ninguém pode fugir do que é. Chegou o dia de hoje. Você e Rodrigo ficaram sabendo da completa história de vocês, da qual vocês conheciam apenas uma parte. Essa é a história. Nada muda, porque o amor é o mesmo de sempre. Houve ainda choro, sabe, Paulinho? Mas tudo acabou num abraço de família que se ama e se respeita. Tal revelação se deu faz 15 anos. Hoje tenho 30 anos. Sou casada com o Fernando. Temos uma filhinha linda de nome Tamires, que chama carinhosamente Damiana de vó. Aliás, são grudadas as duas. Meu irmão Rodrigo se casará com a Mariana logo após pandemia. Muita gente me pergunta sobre minha mãe de sangue. Lamentavelmente, a Sueli não está mais aqui. As drogas a levaram cedo. Eu e meu irmão tivemos ainda contato com ela, mas já no finzinho da sua vida. E nesses contatos, ela apenas reiterou que nos deixou com a melhor pessoa do mundo com quem ela poderia ter nos deixado. Damiana. Damiana. Você é a melhor pessoa do mundo. E se hoje eu escrevo a nossa história, é só com esse objetivo, Damiana, de render a você todas as homenagens. No dia que a sociedade chama de orgulho gay, eu queria apenas contar a história de um ser humano incrível, fantástico, que é você. Everybody's walking toward the dead road.
on a place in a foreign world. Tattered ways and broken like a starlet. I am drawn, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you. Sticking to the roads that we had lifted. Summer eyes have left this place, and everything I want to give you has been broken on your face. I was made to